Olá, queridas. Que a doce presença do Espírito Santo venha trazer revelação sobre as nossas vidas nesse dia, para que possamos cumprir o chamado do Senhor como pais, como mães, dentro da nossa família. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito do chamado do Senhor de sermos sacerdotes perante o Senhor, lutando e orando pela nossa família. Lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 11, propriamente dito, nós vemos Abraão lutando realmente por uma promessa de Deus. Então, nos diz assim: aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Essa passagem, ela revela assim, um princípio, né, um profundo sobre a palavra de Deus. Esse chamado para sermos sacerdotes perante o Senhor em favor da nossa família. Então, a história de Abraão, né, nos fala de um homem que já é idoso, numa idade já bem avançada, mas que tinha uma promessa de Deus, de ter uma família numerosa e abençoada. E essa história, ela ecoa nos nossos corações, porque muitas vezes nós passamos por períodos, né, de espera e de lutas na nossa vida. Então, essa passagem, né, está falando de um pedido de Deus para que Abraão ele oferecesse ao Senhor um sacrifício em favor da sua família. Então, quando nós vemos que Abraão ele faz esse sacrifício, ele realmente assim, ele oferece esses animais, e nós vemos assim a chegada de aves de rapina ameaçando devorar esse sacrifício, né? Então isso representa as adversidades e os ataques espirituais que tentam muitas vezes impedir os nossos esforços em favor da nossa família. Nessa luta que nós vemos, eu aconselho você a ler todo o capítulo, né? Nós vamos ver Abraão não permitindo que o alimento fosse profanado. Ele enxotou as aves de rapina, enfrentando-as com coragem. Então, essa ação simboliza a necessidade de persistência e de resiliência nas batalhas espirituais travadas em prol da nossa família. Então, Abraão ele lutou até que Deus o respondesse. Então, nós vemos também um episódio onde diz que a escuridão envolveu Abraão e fez ele entrar num sono profundo. Isso traz para nós assim o sentimento realmente assim de confiar em Deus, mesmo nos momentos de aparente escuridão e confusão. Então, as nossas famílias, queridas, elas também enfrentam esses desafios, né? Nós temos, muitas de nós aqui têm filhos que estão distantes, casamentos que estão em crise, problemas diversos que muitas vezes nos abalam. E como pais, nós precisamos compreender a importância de lutar pelos nossos filhos, mesmo quando eles são adultos. Então, na nossa jornada espiritual, muitas vezes nós vamos nos deparar com essas adversidades, com esses desafios, que se assemelham a essas aves de rapina espiritual. Então, essas aves, elas são como criaturas, né, vorazes, que tentam nos arrastar para longe da presença e do propósito de Deus. No entanto, a palavra do Senhor nos ensina que, assim como Abraão, ele enxotou as aves de rapina que ameaçavam seus sacrifícios pela família, nós também podemos enfrentar e afastar essas forças espirituais com fé e esperança que vem do Senhor. Então, essas aves, elas representam essas forças malignas que tentam se alimentar das bênçãos e promessas que Deus nos concedeu. No entanto, como Abraão enxotou essas aves, nós também podemos rejeitar essas influências negativas que tentam se aproximar, se apropriar realmente das bênçãos espirituais que o Senhor nos concedeu. Então, a fé, ela desempenha esse papel importante nesse processo. Então, quando nós confiamos nas promessas de Deus e na sua fidelidade, nós vamos fortalecer essa capacidade que nós temos de resistir às investidas espirituais, né, dessas aves de rapina. Então, assim como Abraão confiou que Deus cumpriria a sua promessa, nós também devemos lembrar que Deus ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu na sua palavra. Hoje, na meditação particular minha da manhã, a palavra que o Senhor me deu foi muito isso, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Então, nós precisamos confiar, é uma promessa de Deus. E, às vezes,
essas aves de rapina vêm tentando realmente, assim, nos roubar isso, essa promessa de Deus, quando nós olhamos com os nossos olhos carnais, né, para tudo que está acontecendo dentro da nossa casa, muitas vezes nós duvidamos disso. Então, mesmo quando nós enfrentamos essas trevas espirituais, esses desafios aparentemente insuperáveis, a esperança, ela nos lembra que Deus é a nossa luz e o nosso refúgio. Então, nós encontramos descanso na certeza de que o Senhor está conosco, mesmo em meio às dificuldades, nos guiando e nos sustentando. Então, amadas, quando você se deparar com essas aves de rapina espiritual na sua jornada, se lembre de Abraão. Enxote essa influência negativa com uma fé inabalável em Deus, com a esperança de que o Senhor nos deu, né, através do seu Espírito Santo. Então, assim como Abraão viu a fidelidade de Deus irradiando na sua vida, nós também veremos as promessas do Senhor se manifestarem nas nossas vidas e nas nossas famílias. Efésios, capítulo 6, do versículo 12 e 13, ela nos lembra que a nossa luta ela é espiritual contra as forças malignas que tentam minar a unidade e a fé da nossa família. Então, o livro de Efésios vem nos mostrando isso. A nossa luta ela não é contra os nossos, ela é contra essas aves de rapina que tentam realmente roubar aquilo que é nossa. É uma luta espiritual. Então, hoje, querida, nós somos chamadas realmente a seguir esse exemplo de Abraão. Né? Então, vamos lutar sem desanimar, vamos orar sem cessar, vamos confiar em Deus, mesmo quando a escuridão nos envolver. Vamos nos lembrar dessas palavras de Paulo em Efésios e vamos realmente vestir a armadura espiritual para que nós possamos resistir a essas batalhas. Então, essa passagem bíblica, ela nos inspira a aceitar o nosso papel de sacerdotes perante o Senhor em favor das nossas famílias, lutando, enxotando, não desanimando. Então, que nós possamos realmente enfrentar essas aves de rapina espiritual, enxotando-as mesmo com fé e com a esperança que vem do Senhor. E mesmo em meio às trevas, queridas, que nós possamos encontrar descanso e esperança de que Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. Que Deus possa te abençoar, né? Nessa sua jornada como pai, como mãe, na sua jornada como família. Que o Senhor possa te dar sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus. Pai Santo, hoje nós nos aproximamos de Ti, reconhecendo que Tu és o Deus de promessas. O Deus que nos chama realmente para sermos sacerdotes perante Ti, em favor das nossas famílias. E assim como Abraão, Senhor, nós entendemos que a luta e a intercessão, Pai, são elementos essenciais, Senhor, na nossa jornada como pais dentro das nossas casas. Pai, nos momentos de espera e de desânimo, Senhor, assim como Abraão, Senhor, muitas vezes nós nos sentimos, Senhor, fracas e limitadas. Mas sabemos, Senhor, que em Ti nós encontramos força e renovação. E hoje, Senhor, nós entregamos, Senhor, as nossas preocupações, os nossos desafios familiares. Pedimos mesmo que o Senhor nos dê, Senhor, a coragem para lutar, Senhor, com forças, Pai. Mesmo, Senhor, diante das aves de rapina, Senhor, que tentam roubar, Senhor, a nossa fé, a nossa paz, as promessas que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda discernimento e sabedoria, Pai, para enxergar, Senhor, as batalhas espirituais que enfrentamos. Nos ajude, Senhor, a resistir contra as forças do mal, que tentam, Senhor, minar, Pai, a unidade e a paz dentro das nossas casas. Que nós possamos permanecer firmes, Deus, na Tua armadura, vestindo cada peça, Senhor, que o Senhor nos deu para nos fortalecer contra as adversidades. Em especial, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, Pai, aqueles, Senhor, membros da nossa família, Senhor, que ainda estão distantes de Ti, perdidos muitas vezes, Pai, em vícios, enfrentando problemas, Senhor, enfrentando conflitos. Nós pedimos, Senhor, que Tu, que és o Deus que transforma corações, intervenha, Pai, em suas vidas. Nos dá, Senhor, a paciência e a perseverança, Pai, para nunca desistir de orar e interceder por eles, Pai. E assim como Abraão, Senhor, nós depositamos as nossas orações diante de Ti. Que essas ofertas, Pai, sejam aceitas diante dos Teus olhos. Nós sabemos que Tu és o Deus que responde, Senhor, no tempo certo e que o Senhor cumprirá as Tuas promessas. Nós te agradecemos, Pai, por o Senhor nos chamar para sermos sacerdotes em nossas famílias. Nos dê a graça, Senhor, de continuar lutando, orando e confiando em Ti, mesmo quando a escuridão
envolver os nossos caminhos. Que nós possamos testemunhar, Senhor, o teu poder transformador nas nossas vidas e na vida daqueles que nós amamos. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridas, que você possa continuar firme nessa batalha, porque a vitória é certa, em nome de Jesus.